Amém. Muito lindo o culto prestado a Deus, um culto bem dedicado, bem trabalhado. Nosso Deus é digno de nossa honra, de nosso louvor, da nossa glória. A tua presença neste lugar dignifica e honra o nome do Senhor, irmão. Você pode ter certeza disso. Você escolheu estar no melhor lugar esta noite, que é na casa do nosso Deus, o nosso Deus que é vivo, amém? Quero parabenizar também, né, essa equipe, né, do corpo diaconal, que hoje nós tivemos a nossa eleição e nossa nova presidência foi escolhida entre eles. É numa harmonia tremenda, é num amor tremendo, num respeito lindo que eles têm. Eu me sinto muito honrado por ter um corpo de diáconos aqui que é na verdade uma grande estrutura de grandes trabalhadores aqui nesta casa. Deus abençoe a vida de vocês. São 23 anos de trabalhos, de exposição. Eles se expõem literalmente pela obra de Deus. Os diáconos desta casa, as diaconisas, eles estão envolvidos em todo o trabalho da igreja. Eles estão sempre prontos, sempre atuantes, ajudando, sabe? Pastor aqui nessa igreja é fácil pastorear. Pastor aqui só prega, evangeliza e visita. E eu louvo a Deus por isso. Os diáconos estão de parabéns. Deus continue dando saúde a vocês. Deus continue dando amor a vocês. Essa queda que vocês têm por almas, por vidas, que Deus mantenha vocês assim. Hoje no nosso bate-papo pela manhã foi justamente sobre isso que nós falávamos. O nosso antes, o nosso durante e o nosso depois. Como é bom poder servir ao Senhor através da imposição de mãos. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias no tema proposto. O tema é um tema muito lindo, muito bem elaborado. Parabéns aí mais uma vez ao corpo diaconal por isso. Eu acabei fazendo um grande resumo do tema, porque o tema é um tema bem extenso, né? Eu pus servindo e seguindo ao Senhor no Evangelho, né? Tem bastante coisa ali ainda. E esse tema é um tema muito desafiador aqui. Serve para todos nós que aqui estamos. Você foi içado pelo Espírito Santo a estar aqui esta noite, amém? Glória a Deus. É um privilégio poder estar na casa de Deus esta noite. Talvez você tenha entrado nesta casa, né? Só Deus sabe como, com o coração alegre, né? Nem sempre você entra na igreja com o coração triste. Você entra na igreja com o coração feliz por tantas bênçãos recebidas, por tanto milagre operado na sua vida. E você vem para a casa do Senhor por gratidão. Essa é a sua motivação. Talvez você tenha vindo à casa do Senhor também esta noite por uma necessidade, por uma luta, uma dificuldade que você esteja passando. E o Senhor, esta noite, vai nos acolher aqui através da sua palavra. Eu queria fazer aqui um acordo com vocês. Se hoje o Senhor falar ao vosso coração, não endureça o seu coração. Não é tempo mais de endurecer coração. Nós chegamos a essa razão. Chegamos a essa razão que não há mais como, de forma racional, endurecer o coração para Deus. Pois nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos de tribulação, de tentação, como foi hoje pela manhã, estudando batalha espiritual. E agora à noite nós vamos falar um pouco sobre o seguir e servir. O servir e seguir, o seguir e servir. Nós precisamos saber um pouco mais sobre isso. Quero que vocês abram vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 16, pois o tema já foi lido hoje na leitura diária. Mateus capítulo de número 16, versículo 24 ao 27, tratando sobre o tema proposto do corpo de diáconos desta igreja, pela passagem aí desse 23º aniversário deste corpo, deste departamento, melhor, deste ministério. Mateus 16, 24 a 27, ele vai nos dar o tom de toda essa divisa, de toda essa estrutura de João, capítulo de número 12, a partir do 20 até o 26, como foi lido.
É a ponte, Mateus 16, 24 a 27 é a ponte. É o mesmo tema desenvolvido com outra estrutura, sobre serviciência, sobre seguir a Jesus. A preocupação do mestre é com aqueles que vão lhe seguir servindo. Seguir servindo no Evangelho. É o tema mais profundo dos últimos tempos que eu preguei em festividade. Porque isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, retrata aquilo que nós estamos confiando hoje e que estamos dizendo que cremos. Servir e seguir a Deus são verbos de ação. Amém, igreja? São verbos que exigem ação. E o texto de Mateus 24, combinado com João 12, 26, que há uma promessa de honra àqueles que servem. Mateus 16 não é diferente, a partir do versículo 24, diz assim, a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, olha, e siga-me. E no 25 ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, essa perda só pode ser vinculada ao amor de Cristo. E quem perder a sua vida por amor de mim, e não de si próprio, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, segundo os seus serviços, segundo a sua inclinação a seguir a Jesus. Amém? Esse texto é um texto que vai nos conduzir por alguns minutos dentro desse diapasão de servir e seguir ao Senhor dentro do Evangelho. Querido, o tema fala sobre uma liberdade de escolha. O tema fala de fazer a melhor escolha, de saber escolher, de saber decidir. E isso é muito importante, por quê? Porque o texto base em que se trata da divisa diz que aquele que servir ao Senhor receberá dele honra, será honrado por Deus. Eu penso que o maior presente que nós possamos receber do Senhor, de fato, verdade, é a honra de poder habitar com Ele eternamente. Porque nós somos seres humanos, irmãos, que não merecíamos estar hoje num banco de uma igreja. Nós não merecíamos ter a oportunidade de sentarmos num banco de uma igreja e muitos do que aqui estão, e daqueles também que não puderam vir, poder dizer assim, olha, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Isso é um privilégio ainda de poucos. E o tema, ele começa a nos lançar, a nos arremeter a um serviço e a um seguir de forma diferenciada. Qual é a forma diferenciada de se servir e seguir a Jesus? Somente no Evangelho, foi a proposta que eles colocaram para a gente. Não há como você seguir e servir a Jesus se não for dentro do Evangelho, na forma e na forma do Evangelho. Amém, igreja? Nós estamos testemunhando nos últimos tempos o colapso do consenso cristão. Nós estamos percebendo que muitos estão seguindo, mas poucos estão servindo. Todo mundo diz seguir a Jesus, mas poucos servem como a Bíblia exige que servamos. E isso implica em salvação. Jesus aqui no capítulo 16, ele fala de salvação. Quando ele trata do contexto de servi-lo. Eu vou entrar daqui a pouco no contexto, e eu preciso aqui ser fiel aos meus escritos, e aqui é interessante. Por que eu digo isso?
porque esse contexto de Mateus, ele é marcante. Pedro está questionando, sabe, o Senhor. Pedro está dizendo: não, Senhor, o Senhor não pode passar por nenhum problema. O Senhor não pode morrer, o Senhor não pode sofrer. Esse é o contexto de Mateus. E nós estamos falando do serviço do Mestre. Nós estamos falando daquilo que Jesus veio fazer. A sua missão é o seu serviço. E ele vai dizer para Pedro: não, Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos. Ele repreende Pedro, dizendo assim: como é que você não quer que eu cumpra o meu serviço? A importância do serviço cristão. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, nós estamos realmente num ponto culminante da história da humanidade, em que o ser humano está criando seu próprio evangelho para si mesmo. Pedro queria parar Jesus de fazer que ele cumprisse o seu serviço. Mas não era Pedro, era o diabo. O único que tem interesse em tentar parar você e eu no serviço cristão é o inferno. E ele vai usar a boca de muitos, até de crente, porque foi Pedro que foi usado pelo diabo, para tentar parar o serviço, para fazer com que Jesus cruzasse os braços e não fosse para a cruz. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. E aí aqui o grande debate sobre essa dito serviço, ainda que Pedro houvesse permitido que o diabo o usasse, Jesus o repreende, porque nós não podemos de forma nenhuma abandonar a nossa missão. Essa introdução, ela fala sobre isso. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. Eu sei que Deus te deu uma missão. Todos nós, se porventura somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus aqui esta noite, pode ser que tenha alguém que não seja ainda, né? A porta vai ser aberta para você entender isso também, dentro desse contexto. Por isso eu fiz a ponte para esse contexto. É interessante que você entenda o quanto é bom servir ao Senhor. E não se pode servir somente na teoria. Serviço exige prática. Exige tomada de decisão. O texto ele deixa para a gente também aqui algumas dúvidas. Que tipo de serviço eu devo operar no Evangelho? Qual o tipo de serviço? Qual a forma que Deus espera que eu sirva seguindo a Jesus? O texto responde para nós mesmos. Alguns conselhos do próprio Senhor Jesus ao apóstolo Pedro dentro desse contexto. Versículo de número 24, na parte A, coloca para a gente, por favor. A ideia de servir, o ideal de servir que o mestre exige de você. Se você estiver fazendo de uma outra forma, não endurece teu coração. Toma uma atitude esta noite e toma o rumo, em nome de Jesus, de vez na sua vida. Toma um rumo na sua vida, porque não existe outra forma de servir ao Senhor. Primeira forma, o primeiro conselho do próprio Senhor Jesus, está no versículo de número 24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos, após ele repreender Pedro, que tentou pará-lo no seu serviço, Jesus falou assim: se alguém quiser vir, se alguém quiser vir após mim. Serviço do Senhor, e de forma clara Jesus está identificando isso aqui. Ele está identificando alguns simpatizantes que estão no meio deles, daquele público. Jesus está olhando para pessoas que ali estavam, que tinham um grande perfil e que podia segui-lo, servindo a ele da forma que ele queria. Ele, ao olhar para aquele público, ele olha para todos os seus discípulos que estavam ali. Olha, se alguém quiser vir após mim. E aqui é interessante que ele vai nos colocar uma pergunta interna: qual o motivo de eu querer seguir a Jesus? Primeiro ele fala de seguir. Eu só posso servir se eu seguir. Eu não posso servir se eu não segui-lo.
Então ele vai colocar uma pergunta intrínseca dentro desse contexto: qual é o motivo que pode me levar ou que me faz levar a seguir Jesus Cristo nos dias de hoje? Eu teria aqui trocentos para falar para você, motivos de acordo com o Evangelho. Seguir a Jesus vai trazer para você estabilidade espiritual. Seguir a Jesus vai trazer para você uma reorientação de vida. Muitas pessoas estão desorientadas, estão neste mundo, meu irmão, perdidos porque estão sem a bússola que é Jesus. Quantas pessoas estão perdendo-se porque estão indo atrás do brilho do mundo, sem uma orientação. Estão seguindo, meus irmãos, todo tipo de gente neste mundo. Estão seguindo todo tipo de instituição ou instituições nesse mundo. Estão seguindo todo tipo de vendaval, sabe? De convites neste mundo, para poder preencher um vazio dentro de si. Seguir a Jesus trará para você uma satisfação intra-alma que vai te fazer ser uma pessoa bem resolvida espiritualmente. Nada neste mundo vai te demover, nada neste mundo vai mudar você de dentro para fora quando você segue a Jesus. Você vai ter alguém como referência. Assim como você tem lá, segue alguém no Instagram, ou tem uma admiração por alguém aí que você tem o prazer de seguir, ok, que você sequer conhece a pessoa, nunca te viu, seguir a Jesus, você vai ter a certeza da recíproca verdadeira em termos de contato e de cuidado. Seguir Jesus, meu irmão, é a motivação que levou Pedro, que levaram os apóstolos a estarem com ele 24 horas. Como você tem seguido a Jesus? Essa decisão não deve ser tomada pela emoção. Pedro estava emocionalmente abalado e falando para Jesus: não, você não pode fazer o seu serviço, você não tem que fazer isso. Jesus falou: você está enganado, Pedro. Aquele que quiser vir após mim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se há algo lindo no Evangelho e que é atraente, é que você não é forçado a ir para o céu. Ele não força você a ir para o céu. Ele não força você a segui-lo. Mas se um dia você tomar a decisão de segui-lo, você tem que seguir como o Evangelho determina. E se nós pudéssemos hoje aqui fazer uma abordagem simbólica, teórica das nossas próprias vidas. Que distância você está de Jesus? Você está seguindo o Mestre, mas qual é a tua distância dele? Você tem seguido Jesus de perto? Você está coladinho com Jesus mesmo? Você sabe que Ele é o Salvador. Pedro falou: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra. Você tem seguido Ele de perto? Você está a meia distância? Ou você está longe dEle? Você está permitindo-se que as suas passadas diminuam ao longo do processo, por causa das lutas, por causa dos problemas, porque as coisas estão acontecendo com você, e você começa a diminuir a sua passada. Ei, em nome de Jesus, se você quiser vir após Ele, você precisa tomar uma decisão imediata, de seguir como o Evangelho manda. Lembra de Pedro? Eu vou até debaixo do fogo contigo, Jesus. Pedro, eu vou contigo, Jesus. Eu vou te seguir de perto o tempo todo, nada vai acontecer contigo. Olha, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. O homem que seguia Jesus de perto, passou a seguir Jesus de longe e negou a Jesus. Abriu mão da sua missão. Então, para que eu possa servi-lo, antes eu preciso segui-lo.
Muitas pessoas estão servindo a Jesus, mas sequer sentiram o desejo nas suas almas de segui-lo. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, tem muita gente falando em nome de Jesus, tem muita gente fazendo milagres em nome de Jesus, mas nunca quiseram segui-lo de perto. Existe a possibilidade de qualquer um de nós aqui servir sem seguir. Porque a parte do serviço é um holofote, meu irmão. A parte do serviço da Ibope, a parte do serviço vai fazer você ser conhecido, famoso e famosa em algum ponto. Mas quando você segue a Jesus, ninguém vê, aleluia, ninguém vê você seguindo Ele, porque Ele anda pelas madrugadas por cima dos montes, e por onde Ele for, ninguém podia mostrar que era seguidor, mas seguia Ele de perto, dando suas próprias vidas. Quem segue Jesus de perto, dá a sua vida pelo Evangelho. E eu louvo a Deus pela vida dos diáconos desta casa, sempre prontos a darem o que puderem pelo Evangelho. E se você deseja seguir e servir a Deus por meio de Jesus, você deve pensar nessa decisão inteligente de parar de seguir a homens, de parar de seguir instituição, de parar de seguir pessoas ou coisas que não vão te levar para lugar nenhum. Quem segue a Jesus vai habitar no céu com Ele. Não tem como, meu irmão, ou você segue e serve, ou você para de servir. Porque não tem como você servir sem seguir. Você tem que seguir e seguir de perto. E seguir de perto significa expor-se, significa se deixar amostrar. Eu trabalho numa instituição, meu irmão, que o que tem de crente 007, meu irmão, eu nunca vi. As pessoas têm medo de se identificar como cristão, mas dizem que são Senhor. Aí na hora do culto, bota a mão para o céu e dá glória a Deus, e quer dar uma palavra. Mas como? Se na hora de dizer que não consegue dar esse testemunho. Talvez porque estejam servindo e não seguindo o Mestre. Esse é o primeiro conselho que o Senhor vai dar justamente para o apóstolo Pedro. Se você quiser vir após mim, você não é obrigado. Você não foi colocado no canto de uma parede. Você não tem obrigação nenhuma, porque tudo o que tinha que ser feito, Jesus já fez. Ninguém vai para o céu pelos méritos. Nós vamos para o céu pela graça divina, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, pelo serviço vicário do Senhor na cruz. Nós vamos para o céu por causa do serviço dEle. Foi o serviço dEle que nos fez herdar a vida eterna, ainda em terra, meu irmão. Ainda aqui nessa terra, tu já tem a certeza que você vai herdar a vida eterna. A Bíblia diz: todo aquele que o Pai virá a mim, e aquele que vem a mim, que vem vindo a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi o serviço dEle. Honre o serviço dEle. Sirva ao Senhor, mas siga Ele primeiro. Não tem como você trocar a ordem deste mérito. Não tem nada a ver com méritos dos diáconos ou dos pastores. Não tem nada a ver com mais nada, apenas com a sua resiliência de seguir ao Senhor. E os conselhos não param aí. Quando ele fala sobre a possibilidade de seguir servindo, a gente segue servindo, irmão. A gente não serve seguindo.
A gente segue servindo. É diferente. A parte B diz assim: negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, você não é obrigado a ir para o céu. Se eu pergunto aqui, quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Pode ser que apareça um ou dois aí falando, eu quero. Pode ser. Tem louco para tudo. Não, eu quero ir para o céu, sim. Então tem que seguir a Jesus. Ué, ele vai à frente e você vai atrás dele na direção do céu. Amém, igreja? Se você se desviar para a esquerda ou para a direita, o problema é teu. Porque ele tem uma passada uniforme e ele tem um objetivo. Ele é reto, Agora, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, é problema teu, você vai dar conta disso. Deus mandou você varrer a casa. Você quer cantar? Deus mandou você quer cantar. Tu quer lavar a panela? Deus mandou você lavar a panela. Você quer ficar na portaria? Ué, se Deus te deu o serviço para você fazer e você não quer fazer, renuncie-se a si mesmo. É o segundo conselho que ele dá. É o conselho que ele dá aos doulos. São os servos. Renuncie, negue-se a si mesmo. Se você quer seguir a Jesus, você vai ter que se negar, cara. Você vai ter que inexistir. Não tem outra forma de seguir. Não tem outra forma de servir a Jesus. Não existe jeitinho brasileiro para entrar no céu, querido e querida. Não tem suborno. Não tem como. Ele é o Senhor da vida. Ele quem abriu a porta do céu. Ele está na porta do céu esperando todos nós. Não adianta, filho não vai levar pai, mulher não vai levar marido. Meu querido, em nome de Jesus, salvação é individual. Está no singular. Negue-se a si mesmo. Quer seguir a Jesus? Negue-se. E ele diz, se alguém quer me seguir, você não é obrigado. Quiser vir após mim, é seguir. Mas sem você se negar, você vai ter problema, porque a sua vontade passa a inexistir diante da vontade do Senhor. Quantos aqui esta noite estão deixando Deus operar na sua vida de verdade? Fala a verdade para você. É Deus quem guia a minha vida. Todas as minhas ações são baseadas pela vontade de Deus. Tudo que eu faço, antes de eu fazer, eu consulto a palavra. Tudo que sai da minha boca, antes de eu falar, eu uso a palavra. Eu quero saber se a tua vontade de verdade tem sido regida pelo Espírito Santo de Deus, ou a sua vontade tem sido a sua vontade. O que você tem feito? Como você tem feito esse serviço? Por isso eu disse que foi um tema muito profundo. Eu digo em termos teológicos, porque eu dou um exemplo, porque nunca será a tua vontade amar o teu inimigo. Alguém que te fez mal ontem, alguém que machucou você, alguém que está te humilhando. Nunca será da nossa vontade cuidar do inimigo. E a Bíblia diz, olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Pensa nisso. Você quer seguir a Jesus? Você quer servir a Jesus? Quer seguir servindo? Você vai ter que dar um tiro no seu eu hoje. Porque o que tem feito com que você irrompa ou faça ressuscitar a velha criatura são as dores que estão na tua alma e que você não deixa ele te curar. Você não deixa, você não quer perdoar. A tua vontade está sendo supra a vontade de Deus. Nunca será da tua vontade negar algo para a sua própria carne. Nunca será da tua vontade dizer não para a sua carne. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 7, diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se eu não faço aquilo que eu não quero fazer, se eu faço aquilo que eu não quero fazer, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem eu sou. O negócio está dentro de nós, irmãos. Olha o que Jesus falou. Você tem que negar a você mesmo. Irmão, quantas pessoas, querido,
troca um culto por qualquer prazer e no outro dia está dizendo: eu sou crente. Como? Você pode correr em qualquer igreja, você vai achar bancos vazios, porque as pessoas estão em algum lugar onde não deveriam estar. Por quê? Porque não conseguem negar a si mesmo, a sua carne. Foi cantado, foi pregado, foi ensinado isso aqui agora. Então, esse tema está dizendo para nós aqui esta noite que eu quero servir, eu quero servir, mas não pode ser do meu jeito. A partir do momento que eu crio um evangelho, para que eu possa viver nele, talvez eu seja inocente, talvez eu seja ignorante, ou talvez eu seja uma pessoa inteligente e sei o que eu estou fazendo. Eu estou pagando, eu estou correndo esse risco de ser uma pessoa iníqua, servindo, seguindo de forma iníqua. Não, eu vou servir do meu jeito, não me importa, é do meu jeito. Isso é muito perigoso. Seguir a Jesus, servir a Jesus, exige que o nosso eu esteja morto. Você não é mais de você mesmo. O seu corpo não é mais seu. Ele não pertence a você. Quando você segue servindo, você está dizendo: Senhor, usa-me na forma e na hora que o Senhor quiser. Só que as pessoas estão escolhendo a forma de seguir e servir. Isso está muito complicado, porque o próprio mestre falou: tem que haver renúncia. Olha para dentro de você agora. Quantas almas você poderia estar ganhando até os dias de hoje? Quantas vidas você poderia estar levando aos pés de Jesus? Mas você não o faz, porque você acha que isso não é responsabilidade sua. Mas é. Então é interessante você parar para pensar que para alimentar uma espiritualidade santa na terra, você vai ter que dizer para o seu eu: olha aqui, ô velha criatura, vou dar um basta em você hoje, porque você tem atrapalhado a minha vida com Deus. Você tem me atrapalhado. Quem tem atrapalhado você é quem está dentro de você. Quem está dentro de você está te levando para lugares que você não queria nem sequer ir, mas você vai, porque você não consegue negar a si mesmo. Você só vai conseguir negar a você mesmo quando você permitir que Deus entre em você e domine você. Quando você permitir que Jesus faça uma obra completa dentro de você. Negar a si mesmo, meu querido, é eliminar a natureza pecaminosa dentro de nós. É bloqueá-la, melhor dizendo. É bloqueá-la, porque ela vai te chamar o tempo todo. Tem uma música do Tales que diz: todo dia o pecado vem, me chama, me chama o pecado, todo dia vai bater. E se você não estiver servindo e seguindo a Deus, negando a si mesmo, tudo que eu estou falando aqui, você vai bocejar e está com sono querendo ir embora para casa. Ai, que acabe logo essa mensagem, porque o pastor não falou que eu vou ganhar um carro do ano. Poxa, como eu queria que o pastor falasse que eu ia ganhar um carro do ano hoje. Você vai ganhar muito mais do que um carro do ano. Você vai herdar uma mansão no céu. Você vai morar ao lado do Senhor. O que você quer? Você quer o passageiro ou você quer o eterno? Se você quer o passageiro, continue da forma que você está, servindo sem seguir. Agora, se você quer o eterno, siga servindo. Só há um jeito de seguir a Jesus: é servindo. É servindo. 1 Coríntios capítulo 15, 58 fala, é o tema áureo da diaconia da Convenção Batista Brasileira. E ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você precisa tomar uma atitude de negar a si. O problema está dentro de você. Não está fora, não está no vizinho, não está no teu marido, não está no teu filho. O problema está dentro de você. Quem está bloqueando o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Por isso que você está parado. Por isso que você estacionou na sua vida espiritual. Porque você só quer o serviço, você não quer seguir. Eu posso até fazer uma parábola sobre isso. Você só quer a bênção, você não quer o abençoador.
Você só quer o que Ele pode te dar, você não quer Ele de verdade, pelo que Ele é. Porque você não consegue negar a si mesmo. Quantas pessoas estão aqui esta noite, estão guardando mágoas no seu coração e não conseguem avançar porque tem mágoas, ressentimento? Não adianta, não adianta. Você pode estar até servindo, mas você não está seguindo. Porque seguir Jesus significa andar nos passos dele. Seguir Jesus significa fazer o que ele fez. Seguir a Jesus significa andar como ele andou. Seguir a Jesus significa fazer o que ele fez. Então é para você refletir sobre um tema deste. Então é interessante você pensar que você precisa abrir mão de você mesmo para que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja. Meu irmão, o pior inimigo do homem está dentro dele. É ele mesmo. É ele mesmo. Eu fico preocupado porque a gente nunca sabe o último dia da nossa vida. Eu pensei que eu ia bater as botas ontem. Minha pressão baixou muito, eu estava com uma tonteira estranha. Eu falei, caramba, tá brabo. Eu acho que eu vou bater as botas. Já comecei a fazer os cálculos das dívidas. Falei, Cleide, ó, tu tem que pagar. Vende aquele negócio, paga. Chama a Daiane lá e vende um negócio. Paga esse negócio, está cheio de dívida para você pagar, meu filho. Eu pensei que eu fosse bater as botas ontem. Mas assim, é interessante você pensar nisso, porque você precisa abrir mão da sua natureza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo 15, por gentileza. Romanos 7 do 15 em diante. Romanos 7 do 15, já estou encerrando quase. Vamos lá. Me ajuda, igreja, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço. Mas o que aborrer, isso tudo é obra, isso tudo é serviço, tá? É obra. Continua. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. E de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Toda a igreja? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por fim, no 20, ele sentencia. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado... Então o problema, você não negar a ti mesmo, essa natureza pecaminosa, essa natureza que era para ter sido sepultada, ela vai continuar dando as ordens na sua vida. Ela vai continuar te direcionando. Você não vai dar ouvidos à palavra, você não vai se submeter nunca, sabe? Porque você não consegue vencer a si mesmo. Como é que você vai vencer o diabo? E aí, negue-se a si mesmo, necessita dessa tomada de atitude. O terceiro e último conselho, no próprio versículo de número 24, que é o último conselho de Jesus, e aqui a gente vai fazer uma abordagem rápida. Olha o que ele diz, capítulo de número 16, versículo de número 24, e olha que ainda tinha mais uns versículos para a gente falar, mas a gente vai deixar para uma próxima. Olha aqui, ó. Tome a sua cruz, aí você pode seguir. Então seguir não é simplesmente agora eu sou de Jesus, não é assim. Há um processo, existem condicionais aqui que estão lastreados na estrutura. Cada um de vocês, melhor dizendo, precisa começar a tomar cuidado com isso. Cada um deve tomar a sua cruz. Diga lá a pessoa que está ao seu lado, a sua cruz não é a minha cruz. Tem gente que não está carregando nem a sua, quer se meter na dos outros. Pessoas que não negaram-se a si mesmos estão preocupadas com a cruz do outro. E aí é interessante porque agora vem o serviço. A partir do momento que eu sigo, eu começo a servir. As pessoas de hoje sofrerão no juízo, pois estão buscando um evangelho sem cruz. Jesus está dando a ordem, tome a cruz. A cruz é pesada, meu querido. A cruz é pesada. Só a madeira transversal, chamada de estauróis, no grego, pesava 75 quilos. Só aquela madeira transversal, onde era pregado o braço
do crucificado. Brincando, mais de 80, 90 quilos eram carregados até o local. A cruz é pesada, irmão. Em momento algum, ele vai favorecer um e desfavorecer o outro. Seguir e servir a Cristo é tomar sobre si alguns sofrimentos. A cruz representa sofrimentos. A cruz representa humilhação. A cruz representa reprovação do mundo. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, tem alguma coisa errada com a tua vida. A tua cruz, que era pesada, pode ter sido colocada uma cruz de isopor sobre os seus ombros. Que cruz leve é essa que a igreja de hoje está levando? Como as pessoas estão querendo ser cristãs, dizer que seguem a Jesus, ok? E não querem levar a cruz, não conseguem atinar para esse detalhe sobre o significado e o segredo da cruz. Pessoas querem o ministério, querem o status do ministério, mas não querem a dor do ministério, não querem o peso do ministério. Até porque em alguns lugares o ministério hoje é glamuroso, é poderoso, economicamente falando, porque fizeram do evangelho comércio, e aí se vende um evangelho sem peso, um serviço frio, um serviço leve, onde as pessoas não vão ter nenhum problema. E aí quando o crente fica doente, ele não aceita. A cruz era um objeto de escárnio. Todo crucificado era escarnecido. É tal qual você vê hoje aí, esse pessoal de política rindo do outro que está preso, e quando muda o disco, um ri do outro, escarnece um do outro, porque a cruz, ela é objeto de escárnio. Você está pronto para isso, querido? Você está pronto para seguir a Jesus? E alguém te ferir numa face e você ceder a outra? Você está pronto para seguir a Jesus e as pessoas te chamarem de bobo da corte? Você está pronto para seguir a Jesus? Jovens, numa faculdade, numa universidade, e serem taxados de loucos, de imbecis? É o peso da cruz, querido. A não ser que você negocie o peso dessa cruz. A cruz impõe sofrimentos ao crucificado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um crucificado? A cruz impõe sofrimento. Se você é um crucificado, com certeza você está passando por lutas na sua vida espiritual. Se você é um crucificado, você está sendo afrontada, sem motivo algum. Se você é um crucificado, estão querendo a sua cabeça no inferno, porque os demônios conhecem você, porque você não está fugindo do peso da cruz. Aleluias. Então, servir e seguir ao Senhor tem a ver com essas pressuposições. Jesus está deixando bem claro para todos nós aqui nesta noite, que quem quiser ser salvo, quem quiser herdar o céu, terá que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não tem como você abandonar isso. Eu encerro citando Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 a 15, que diz assim. Mateus 7, de 13 a 15. Seguindo e servindo. Entrai pelas portas, ou pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há
que o encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Seguir a Jesus é sentir a dor dos pregos entrando na sua mão, sem você ter feito nada, porque o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Viva o seu dia a dia. Quantos entraram aqui esta noite e um dia tiveram um ministério, um dia foram felizes, e hoje estão meio que tristes porque estão estagnados, abandonaram a cruz. Seguir a Jesus, meu irmão, pressupõe que você faça esse cálculo. Você não pode sair para uma batalha com um inimigo que tem 10.000 soldados, você somente com 1.000. Então você precisa nesta noite fazer uma reflexão, porque tomar a cruz é viver o dia a dia, fazendo as escolhas certas, escolhas estas que agradam a Deus e não a você. Você tem mais agradado a si mesmo do que agradado a Deus com as suas escolhas. Ou você segue e serve, ou você não serve para nada. Não adianta servir sem seguir. Seguir significa se expor, significa mostrar o rosto, significa sair às ruas e falar quem é o teu Senhor com a sua vida. Significa isso. O que eu vejo? As pessoas buscando um evangelho de prazer. Eu quero estar num lugar onde eu me sinta bem. É ali que eu me sinto muito bem. Como? Jesus voltando, o mundo indo de mal a pior, e as pessoas querendo procurar um lugar onde se sintam bem no mundo. Tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tome a sua cruz de novo. Você abandonou a sua cruz. O que está acontecendo na tua vida, esse fracasso, essas lutas, toda essa infernal perturbação, é porque você tem abandonado a sua cruz e tem seguido do seu jeito. E olha que as coisas podem piorar. Tomar a cruz é não negar a Jesus como Pedro, Judas negaram. Tomar a cruz é dizer: Senhor, eu tenho fé, independente das lutas. Tomar a cruz significa refazer caminhos. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.